eu estou indo ao psicólogo, eu estou indo ao psiquiatra, eu estou muito abalado, porque o meu ambiente de trabalho está me causando isso, eu pedi uma licença, foi negada e eu quero indenização pela assédio moral. Não, não é simples assim. Você tem que comprovar. Oi pessoal, tudo bem? Que bom encontrar com vocês aqui no canal da Defesa Técnica Jurídica no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre o assédio moral. É a segunda parte da aula sobre assédio moral. Sugiro que assista a primeira aula, que a gente fez o asseio histórico pela história do direito, um passeio na história do direito, desde a pré-história até chegar no Estado constitucional, Estado democrático de direito, onde nós vivemos hoje. É por isso que você tem esse direito de buscar reparação pelo assédio moral, porque você vive em um Estado democrático de direito. Então a sua dignidade, ela é um bem preservado, garantido no artigo 5º da Constituição. E a violação dessa dignidade, ela gera uma reparação. Então, pessoal, o que eu falei na aula passada? Que fiz aquele apanhado para deixar todo mundo no mesmo degrau do que é o fenômeno jurídico, do que é o direito, os institutos jurídicos, para hoje a gente entrar na questão técnica do assédio moral. Por quê? Porque o assédio moral também não pode ser banalizado. Não pode qualquer contratempo no trabalho, qualquer desentendimento virar assédio moral. E muito menos servidor público preguiçoso, vagabundo, quando o chefe quer cobrar dele o trabalho, as tarefas, as atribuições do cargo que ele não gosta, muitas vezes fez um concurso para ter uma estabilidade financeira, mas não gosta das atribuições do cargo, aí ele começa a gritar que está sofrendo assédio moral. Então isso aí também não pode acontecer. Então nós temos que conhecer o que é o assédio moral, tanto para você que está sofrendo entender e poder buscar o seu direito, a defesa da sua dignidade, como para você que é servidor público, é chefe, é superior e hierárquico e está sendo acusado de praticar o assédio moral sem ter feito. Eu já falei que o assédio moral é uma espécie do gênero dano moral. Quais são os 3 pilares? Dano moral, ele está aqui, com 3 pilares. 1, o ato ilícito. Alguém praticou um ato contrário ao direito. 2, um dano a terceiro, causou um dano moral. Dano moral não é uma chateação. A gente falou isso na outra aula. O dano moral demanda uma dor psíquica, fica uma mácula, uma cicatriz psicológica na pessoa, um abalo na sua estabilidade emocional, um sofrimento. E o terceiro pilar, o nexo de causalidade. Ele está com a sua mente, o seu estado emocional abalado, sofrendo por causa desse ato ilícito. Você tem que demonstrar que esse ato causou esse sofrimento. Isso tem que ser demonstrado, comprovado esse nexo de causalidade. O assédio moral, ele é um dano moral qualificado. Por quê? Porque ele é um dano moral especial que ele acontece dentro de um ambiente de trabalho, de relação laboral. Só que ele tem que ser causado pelo superior hierárquico, valendo-se da função. Então você vai ter um dano, você vai ter um superior hierárquico valendo-se da sua função, praticando esse dano, que é o quê? O ato ilícito. Porque não é lícito, né? É contrário ao direito você causar sofrimento em alguém. Então você tem um ato ilícito, você tem um dano moral, você tem que ter um nexo causal e ele tem que acontecer em razão da função e pelo superior. Então, pessoal, a gente já tem a estrutura dele. Exemplo clássico: o superior determina uma reunião, convoca as pessoas para uma reunião, porque ele é superior, e valendo-se da qualidade superior, humilha o servidor, dizendo que ele não serve nem para limpar fezes de cachorro, muito menos para estar ali naquela repartição. E a pessoa fica humilhada, mal, vai para casa, vai para o psicólogo, vai para o terapeuta, entra em depressão, se sente envergonhada pelos colegas. Por quê? Por causa de um ato ilícito, porque ninguém tem o direito de magoar, ofender, humilhar ninguém, praticado pelo superior, valendo-se da sua função, nexo de causalidade, que teve essa consequência. Configurou o assédio moral. O que não é o assédio moral? Simples confusões e desentendimentos. Você não pode ter uma confusão de desentendimento e querer buscar indenização por assédio moral, não é isso. Aí, colegas, teve uma pessoa, um seguidor aí lá do
Instagram que perguntou onde isso está tipificado. A gente não tem um tipo penal, um tipo administrativo, né, que diz assim, assédio moral, mas existe uma construção doutrinária dos juristas. A advocacia combativa ao longo dos anos atuando no judiciário decorreu em uma jurisprudência firmada, pacífica, sedimentada do que é o assédio moral. Então existe a doutrina que os advogados, né, através de artigos, da sua atuação forense, junto com as decisões, tem os conceitos de assédio moral. Eu vou ler aqui no Código Penal o artigo 146-A. Diz assim, intimidação sistemática, bullying, famoso bullying. Intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo, mediante violência física ou psicológica, uma ou mais pessoas, de modo intencional e repetitivo, sem motivação evidente, por meio de atos de intimidação, de humilhação ou de discriminação, ou de ações verbais, morais, sexuais, sociais, psicológicas, físicas, materiais ou virtuais. Essa lei, ela é de 2024, a Lei 14.811, que inseriu isso aí no artigo do Código Penal. Então ali ele já delimita o bullying, o artigo ele surgiu por outros fatores, mas ele tem elementos que são aplicáveis. Olha só, intimidar sistematicamente, individualmente ou em grupo. Vamos pensar do superior com o subordinado. Violência psicológica, modo intencional, repetitivo, sem motivação, atos de intimidação e humilhação. Consolidação dos leis do trabalho, CLT. Não sou advogado trabalhista, não atuo na área trabalhista, tá? Estou fazendo essa menção aqui, pessoal, para compor o entendimento de onde que a lei dá referência para a gente falar de assédio moral. É o artigo 483 que fala que o empregado poderá considerar rescindido o contrato de trabalho e pleitear a indenização quando forem exigidos serviços superiores às suas forças, contrários a alguns costumes, alheios ao contrato, for tratado pelo empregador os seus superiores hierárquicos, com rigor excessivo, correr perigo manifesto, praticar o empregador ou seus prepostos contra ele ou pessoa de sua família, ato lesivo à honra e à boa fama, o empregador ou seus prepostos ofenderam-no fisicamente, salvo em caso de legítima defesa. Então a gente tem aí uma lei penal e uma lei trabalhista que dá os contornos dessa tipologia, dessa conduta que é o assédio moral. Para configurar o assédio moral, a consequência danosa ela tem que ter uma relevância que eu tenho aqui. Youssef Said Carrali, citando Carlos Bittar, ele falou o seguinte, abre aspas, qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, quer dizer, os valores da pessoa no grupo em que ela vive, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais da personalidade humana, o da intimidade e o da consideração pessoal, ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua, o da reputação e o da consideração social. Olha como ele abrangeu, atingir aspectos de intimidade, de consideração pessoal, de valoração da pessoa no meio em que vive. Não é um desentendimento, não é um mero desentendimento. Então vamos lá, um caso aqui, caso real, Tribunal de Justiça de São Paulo, o caso ocorreu em Jundiaí, tá? No município de Jundiaí, em que o chefe convocou a reunião e falou assim, abre aspas, se você não estiver trabalhando aqui, o único lugar que você pode trabalhar é no canil limpando dejetos de animais. Chamou a servidora de amorfa, disse que era uma verdadeira inútil dentro do setor. Disse que quem tem nível médio não tem valor no meio das pessoas que têm nível superior. Então o que ele fez? Olha aqui o que os desembargadores do Tribunal de São Paulo entenderam o que ele fez com isso. Ele expôs a vida pessoal da autora para outros servidores, diminuiu a qualidade do trabalho dela em reuniões de equipe. É uma conduta abusiva, classificar essa conduta como abusiva, com o intuito de excluir a vítima em seu local de trabalho. Olha só, aquela definição que eu falei acima, ele falou da valoração do indivíduo no seu meio social. Ó. Excluir a vítima do local de trabalho, criticando sua autoimagem. Todo aquele conceito que eu li atrás, olha ele na prática aqui. Afetando a sua saúde psíquica, configurando o assédio moral. Então, olha aqui, a gente pegou a lei, pegou a doutrina,
né? Eu li para vocês artigos de lei, a doutrina e agora uma decisão no caso concreto diante dessas ofensas. Então, o que foi o dano moral? Uma conduta abusiva de exclusão da vítima no local de trabalho, criticando sua autoimagem, afetando sua saúde psíquica. Então a gente vê aqui o ato ilícito, a consequência saúde psíquica e o nexo de causalidade. O dano à saúde foi causado pelo aquele ato do superior hierárquico. Pessoal, agora eu vou comentar com vocês aqui uma decisão, um caso que chegou ao Superior Tribunal de Justiça e não foi configurado o assédio moral. Então, nós vimos as leis, nós vimos um entendimento doutrinário, vimos uma aplicação prática na qual foi constatada a ocorrência do assédio moral e agora a gente vai ver um caso que chegou lá no Tribunal Superior e não foi configurado, tá? O caso, o ministro relator começa a dizer assim, tem que se evitar confundir dano moral com meros percalços, dissabores e contratempos, em que estão sujeitas as pessoas comuns que se relacionam no cotidiano da vida. Dissabores, percalços de relações de trabalho não é assédio moral. Então ele diz assim, ó, foi um servidor que ele pediu várias licenças para tratamento médica, foi negado pela administração e ele falou que tinha problema, que os colegas de trabalho maltratavam ele. E olha aqui o que ficou a decisão do STJ. Em que pese as negativas administrativas quanto aos pedidos de licença médica, bem como os transtornos psicológicos que acometem o servidor, olha só, o servidor falou o seguinte, ficava me negando licença médica e aí eu fui ficando cada vez mais transtornado, quer dizer, o dano foi se intensificando. E aí olha o que diz o Superior Tribunal de Justiça. Cumpria ao servidor, comprovar concretamente de que maneira os colegas de trabalho e a administração municipal, com seus comportamentos diários e pareceres administrativos, impingiram-lhe dor, vexame, sofrimento ou humilhação, de maneira a interferir significativamente no seu âmbito psicológico, ocasionando aflições, angústias e desequilíbrio. Então não basta você chegar lá e falar, olha, aqui ó, eu estou indo ao psicólogo, eu estou indo ao psiquiatra, eu estou muito abalado, porque o meu ambiente de trabalho está me causando isso, eu pedi uma licença, foi negada e eu quero indenização por assédio moral. Não, não é simples assim. Você tem que comprovar o que aconteceu lá que gerou, porque não é todo mundo que está doente, é porque houve assédio moral. Você ter problemas psicológicos, você ter problemas emocionais, não quer dizer que os seus colegas de trabalho, o seu superior, praticou assédio moral com você. Você tem que comprovar. Naquela decisão anterior, houve a comprovação. Teve uma reunião que ela foi chamada de amorfa, que você não serve nem para limpar dejeto de cachorro no canil. Aqui ele não trouxe um fato concreto. Ele disse, olha, eu estou doente, o ambiente de trabalho está me causando mal, os colegas me tratam mal, pedi uma licença, não me deram licença, então essa forma de me tratar mal e negar as licenças é um assédio moral. Não é, não é. Tá aqui, o STJ falou que não é. Então vamos lá, pessoal. Agora eu vou ler aqui com vocês, vamos analisar mais uma decisão do Tribunal de São Paulo, comarca de Ribeirão Preto. Um motorista lá pediu danos morais pelo trabalho e também assédio moral. A decisão é um pouco extensa, eu vou ler aqui um pedaço que diz assim, ó. Conclusão do laudo pericial, no sentido de que inexiste nexo causal entre as moléstias e as atividades funcionais. Ele disse que ele estava doente por causa do trabalho realizado. Foi feito o laudo policial, diz que o laudo pericial diz, tá, ele está doente, tem essa atividade, mas não tem nada que ligue uma coisa a outra. Aí ele fala assim, a decisão do Tribunal de São Paulo, abre aspas, elementos dos autos que não demonstram a ocorrência de assédio moral, ou seja, no processo não tem elementos que os desembargadores leram, tiveram a cognição e falaram, isso aqui é assédio moral. Tá? Ele diz, inexistência da prova das alegadas situações vexatórias a que teria sido submetido. Ou seja, não basta você dizer, você tem que ter prova. Eu já falei isso várias vezes, eu falo lá no meu perfil. Gente, tem que ter prova, gente, tem que ter prova. Naquele primeiro caso lá foi uma reunião,
estava cheio de prova testemunhal. Ali acabou. É uma reunião com 8 pessoas. Você é a vítima, o chefe é o autor. Sobraram 6 testemunhas. Aqui está dizendo o seguinte: ele não juntou nenhuma prova que ele passou a situação vexatória, ele só falou, né? Então ele não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, pedido improcedente. Então, pessoal, o assédio moral, a gente já viu como é a conduta. Quem pratica a conduta tem que ser essa conduta realmente intensa. É algo que você vai conseguir identificar que é um desvio, é fora da curva de um mero desentendimento, de percalços e atritos que ocorrem no dia a dia do cotidiano laboral. É algo que sai da curva, a intensidade da agressão verbal, o ato de humilhar, de subjugar, feito por quem? Pelo superior, usando da função que causa dor e sofrimento. Isso é o assédio. E que tem que ser comprovado, tem que ter prova que ele praticou isso e a prova de que você está com o abalo psíquico-moral. Essa prova vai ser através de psicólogo, psiquiatra, é laudo. E veja bem, como a situação da menina lá, ali não precisou nem de laudo, porque tinha 6 testemunhas e o cara chamou ela de amorfa, que ela não limpa fezes de cachorro. Então é um caso tão absurdo que você não precisa de um laudo dizendo que houve abalo. Mas em situações mais comuns, que a pessoa começa a não querer ir no trabalho, fica deprimida, você tem que ter um laudo ali da depressão que está acontecendo e dizer, olha, isso aqui é em função de todo esse histórico do ambiente laboral. Conseguimos entender aí? Quem não me conhece, meu nome é Antônio Valença, sou advogado, fui servidor público federal, conheço bem esses problemas que os colegas servidores enfrentam. Quem não é meu seguidor, vai lá no Instagram, Defesa Técnica Jurídica, segue lá, e a gente vai fazendo assim, pessoal. O servidor público, ele estuda muito para o concurso e depois, por exemplo, a parte do direito, quem não tem nenhuma relação com uma atividade jurídica, ele desleixa. Ele tem uma estabilidade financeira e o servidor público foca o quê? Em aprendizado financeiro, conhecimento financeiro, educação financeira, investimentos, bolsa, fundos imobiliários. Ele quer alavancar o salário que ele tem. Mas o conhecimento jurídico fica sempre de lado. E o que eu proponho a vocês é me seguir nessa trilha mental, aqui no canal, lá no perfil, tá? Para a gente estar conhecendo o direito que está inerente à atividade do setor público. O setor público é um setor que só age com a legalidade. O particular, ele faz tudo que a lei não proibir. O servidor público só faz o que a lei mandar. É um outro mundo, é um outro ambiente, uma outra forma de viver, não é verdade? Então, pessoal, vamos estar aqui, a gente juntos, né? Ninguém é dono da verdade. Juntos a gente vai construindo esse entendimento, esse conhecimento, essa percepção do que é o universo do fenômeno jurídico e as suas consequências dentro do ambiente laboral do serviço público.